Descobri uma estatística que nenhum guru do mercado digital quer que você saiba. Aproximadamente 56,3% dos cursos online morrem em pelo menos 18 meses. E não é pelo motivo que você imagina. Não é a saturação de mercado, não é a falta de qualidade no conteúdo que você empacota no formato de um vídeo. É por algo muito mais simples e que eu julgo ser muito perigoso quando você não tem essa visão. E nos próximos minutos desse vídeo, eu vou mostrar exatamente o que mata 9 em cada 10 cursos online. E como você pode pegar 3 pequenos ajustes estratégicos para transformar essa realidade, não fazer parte dessa estatística e o principal, todo o fundamento que eu estou trazendo para você nesse conteúdo é de um estudo, de um artigo feito pelo MIT, que eu vou deixar depois aqui também na descrição para você ler e entender exatamente que tudo que eu estou falando para você é tema de estudo, de pesquisa. E que se você aplicar o que a gente vai mostrar para você nesse vídeo, vai transformar o teu curso, vai transformar o mercado de infoprodutos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafa, mais conhecido aí como Rafa do InfoSaaS, e eu estou desde 2017 imerso, estudando o mercado de infoprodutos, atuando dentro do mercado de infoprodutos e tentando analisar e entender os elementos que fazem com que alguns cursos prosperem, têm resultados, sobrevivem ao tempo, sobrevivem à dinâmica e à transformação constante do mercado digital e por que alguns cursos simplesmente desaparecem. E o que eu descobri vai te surpreender. Antes da gente se aprofundar aqui no conteúdo, eu só quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e se todo esse conteúdo que a gente está trazendo para você fez sentido para você, é só você comentar no final do vídeo, dar também um pouquinho da sua visão, compartilhar o que você pensa, porque assim a gente consegue juntar, unir forças e transformar o mercado de infoprodutos, fazer com que simples cursos se transformem em negócios de tecnologia com receita recorrente. Vamos lá para o conteúdo. Antes da gente se aprofundar de fato no tema, entender as estratégias que você precisa aplicar, deixa eu contar uma história rápida que mudou completamente a minha perspectiva sobre o mercado de infoprodutos. Eu acredito que muitos de vocês conhecem aqui a Netflix. Hoje uma das maiores plataformas de streaming aí do mundo, talvez aí arrisco dizer que talvez a mais utilizada no mundo. O Reed Hastings, que foi o cofundador e foi CEO da empresa por pelo menos aí 25 anos, ele deu uma entrevista para o Tim Ferriss, que foi aquele autor famoso do livro Trabalhe 4 horas por semana, praticamente aí um livro obrigatório para o mercado digital, para quem vai trabalhar com o mercado digital, né? Os experts recomendaram muito a leitura desse livro. E nessa entrevista, ele admitiu publicamente um dos maiores erros da Netflix, que foi o caso da Qwikster. I would say our Qwikster episode at Netflix. So we were growing in DVD and streaming since 2011, and we realized the future was streaming. The customers currently were doing DVDs, and we decided to split into 2 companies, one called Qwikster to do the DVDs and the other Netflix to do the streaming. It was roughly the right idea, but 5 years too early. The customers were screaming mad. O que eu quero que vocês observem? Que lá em 2011, eles tentaram dividir a empresa em 2 partes. A primeira parte focada em DVD e a segunda parte focada em streaming. Se a gente for analisar friamente, tecnicamente, era a estratégia certa. Porque o futuro realmente era o streaming. Eles já tinham essa visão. Eles já enxergaram que a tendência seria o consumo de catálogo, né, por demanda ali via internet, como que é aí hoje a Netflix e várias outras plataformas. Você acessa uma plataforma digital, você vai lá, assiste por demanda o que você quer e beleza. Eles já tinham enxergado que o futuro era isso. Qual que foi o grande problema? Eles fizeram essa transformação, essa mudança ali do modelo de negócio 5 anos antes do momento certo. Eles estavam 5 anos antecipados à tendência. Só que, para agravar ainda mais esse problema, eles fizeram esse movimento, essa transformação, sem envolver os seus próprios clientes. E qual que é o resultado disso? Os clientes ficam, obviamente, furiosos, as ações despencam vertiginosamente. Isso, querendo ou não, quase que faliu a empresa quando eles tomaram essa decisão. Eles tinham uma estratégia certa para o futuro do streaming, só que eles aplicaram no momento errado. Quando eu entendi essa história, eu percebi que é exatamente isso o que está acontecendo com a maioria dos cursos online hoje. Entendendo isso, como que a gente consegue pegar essa história e conectar a essa transformação que a gente precisa fazer com os infoprodutos para que eles não caiam nas estatísticas de, nos próximos 18 meses, simplesmente desaparecer.
Vamos pular todo o esforço que precisa ser feito para conquistar alunos para um determinado curso. Vamos esquecer a parte de marketing, vamos esquecer a parte de vendas. O mercado digital já fala muito sobre marketing, já fala muito sobre vendas. O que eu quero trazer para vocês nesse conteúdo é algo um pouco mais profundo. É a gente sair um pouco da superfície. Vamos falar sobre a jornada de quem está dentro de um curso. Vamos falar sobre da porta para dentro. Vamos separar esse vídeo assim. Cara, porta para fora, o mercado já tá aí. Tem um monte de gente falando sobre vendas, marketing, narrativa. Vamos falar da porta para dentro. É quando o aluno ele entra no curso. É quando ele precisa agora começar a jornada dele. Quando a gente compra um curso online, cara, a gente tá empolgado. A gente tá lá já na primeira semana, na segunda semana. A gente tá firme, tá forte, tá lá na comunidade participando. Tá na plataforma assistindo as aulas. Pô, chega na terceira semana, surge uma dúvida. Pô, eu tô aqui com uma dúvida, tô me sentindo um pouco desafiado. Aí a gente começa a se deparar com algum conceito que já faz o nosso neurônio, pô, ter que trabalhar um pouco mais. E aí o que a gente faz? Pô, a gente começa a recorrer a um suporte. Então a gente, deixa eu ir lá no suporte, porque pelo menos lá no suporte eu vou tirar uma dúvida, eu vou fazer alguma pergunta pra tentar me ajudar a implementar aquilo que eu já estou vendo nessas primeiras semanas. O que naturalmente começa a acontecer? Na quarta semana, na quinta semana, já passou praticamente aí um mês de toda aquela empolgação, de toda aquela energia que nós, eu tô me colocando na posição do aluno, tá? Que o aluno sente ali, ele vai começar a perceber que talvez a dúvida dele foi até respondida, mas qual foi o problema? Ele não conseguiu implementar, ele não conseguiu executar. Talvez um problema, uma dúvida, já surgiu outro problema. E aí ele já não consegue se sentir mais tão engajado porque ele já sentiu aquela trava. E aí ele, obviamente, não vai ceder 100% da vida dele ao curso. Ele tem várias outras coisas acontecendo na vida dele. E aí, naturalmente, a vida vai acontecendo, outras coisas vão surgindo, outras demandas vão aparecendo. E quando menos perceber, o curso deixou de ser uma prioridade. Qual que é a primeira grande verdade que a gente começa a enxergar aqui? É que muitas das vezes o mercado digital, e eu acredito que a maioria do mercado digital, e quando eu falo mercado digital, aqui eu falo especificamente sobre os infoprodutos, os infoprodutores, eles estão focados em focar na porta para fora, em captar mais alunos, em criar mais aulas, em melhorar as aulas que tem, sempre quantidade, sempre volume, e esquece e simplesmente ignora o que pra mim, o que eu julgo ser o mais importante, que é a experiência dos seus alunos atuais. Se a gente for olhar com atenção pra história, que a gente acabou de ver, inclusive da Netflix ali, e pra todo esse contexto que a gente acabou de trazer, de como que funciona o mercado de infoprodutos hoje, nós temos 3 sinais importantíssimos aqui. O primeiro sinal é a saída silenciosa. Qualquer pessoa que cria ou faz a gestão de um curso online vai observar que tem um momento da experiência que os alunos começam a abandonar. E você pode até achar que é a falta de disciplina do aluno, é porque ele não quer, porque ele não se esforça. Mas vamos lá, pesquisadores do MIT, eles descobriram que o problema não é a motivação individual, é estrutural. E eles fizeram essa análise, cara, com mais de 5,6 milhões de alunos em mais de 290 cursos. Eles descobriram que o problema não é essa motivação individual, é estrutural. As taxas de conclusão, elas não melhoram nem com 6 anos de investimento em desenvolvimento de cursos, em pesquisa de aprendizagem. Não é com isso que eles melhoram, né? Ou seja, o que eu quero dizer aqui para vocês? Apenas melhorar o conteúdo não resolve. É a estrutura, é a experiência que faz com que o aluno tenha resultado. E é exatamente isso que precisa ser melhorado, precisa ser ajustado. Não é só o conteúdo, não é só gravar mais aulas, não é só atualizar as aulas que você tem, mas é a experiência do consumo. É como o seu aluno está consumindo o teu conteúdo que precisa ser cada vez mais melhorado, cada vez mais otimizado. E aí a gente vem para o segundo sinal, que é a armadilha do suporte. Nesse ponto, a gente precisa lembrar que estudar sozinho é um desafio. É muito, muito difícil você estar sozinho. A gente já está num ambiente solo, né? Muitas das pessoas estão assistindo aí nas suas casas. A gente não tem um ambiente presencial, onde tem as pessoas ali para você já fazer uma troca de conhecimento, de informação. Não, nós não temos isso, nós já estamos no digital. Então, essa etapa de você estudar, ela é fundamental. Ela precisa ser pensada no modo de entregar uma experiência que ela não pode ser genérica. Ela tem que ser organizada a nível de conteúdo, ela precisa ser eficaz. É nesse ponto que a nossa experiência interna mostra pra gente que hoje o mais importante é você ter um modelo híbrido. É um modelo onde a sua experiência, a sua inteligência humana é a transferência do seu conhecimento para com a outra pessoa, trazendo muito a sua visão aplicada a nível de experiência, porque conhecimento por conhecimento nós já temos a inteligência artificial, mas é
a tua inteligência humana, a tua experiência como o expert que aplicou tudo aquilo que você ensina, agregado a uma boa automação, agregado a inteligência artificial, agentes de inteligência artificial, aplicados, treinados para executar a aplicabilidade que seu aluno precisa, é o que vai te gerar, de fato, maiores resultados. É o que vai fazer com que o teu suporte não fique sobrecarregado. Porque agora você consegue juntar, unir a inteligência humana com a inteligência artificial e ter esses recursos, essas ferramentas que vai permitir o seu aluno ter algo um pouco mais prático, algo um pouco mais ali 24/7. É isso que vai ajudar o teu aluno que já está num ambiente solitário de aprendizado, ter ferramentas e recursos de acompanhamento. E por último, a gente tem o terceiro sinal, que é a dependência de novos alunos. Se a sua receita só cresce quando você tem somente novos alunos entrando, isso é um grande problema. Isso aí é uma receita garantida para um burnout ou simplesmente para o teu produto desaparecer no curto prazo. Porque a estrutura, ela precisa ser pensada para evoluir para quem já está dentro, para quem já passou pela porta. Se você só foca da porta para fora, você daqui a pouco tá colocando um monte de gente porta para dentro, mas é um monte de gente que não vai aprender nada, é um monte de gente que vai abandonar teu curso, é um monte de gente que não vai falar bem, não vai recomendar, não vai ter resultado. Então, basicamente, você tá gastando tempo, energia da porta para fora, só que da porta para dentro. Você não pensou na retenção, você não pensou na experiência, você não pensou em como entregar cada vez mais aplicabilidade para o seu aluno, ele não vai crescer junto com o teu curso. Então, no final do dia, você vai fazer com que o teu curso ali, em menos de 18 meses, ele simplesmente desaparece. E aí, com o que nós analisamos até agora, eu acho que você já percebeu que muitas pessoas acreditam que conteúdo de qualidade deveria se sustentar sozinho. Só que não, isso já ficou lá atrás. O mercado evoluiu. O mercado digital como um todo já evoluiu, a tecnologia como um todo já evoluiu. Não tem como você acreditar que o mesmo curso, o mesmo formato de ensino, de aprendizado que funcionava lá em 2011, vai funcionar em 2025. Com toda esse avanço tecnológico, essa evolução da tecnologia, não tem como você não acreditar que você pensar numa melhor experiência de aprendizado, agregando tecnologia, não é o que vai fazer diferença para você, não tem como você não pensar nisso. Se você ainda acredita que o modelo de infoproduto lá de 2011 vai fazer a diferença para o seu aluno em 2025, você está muito enganado. Você está muito enganado. Você precisa olhar agora para tudo isso que a gente está falando e começar a entender, beleza, como que eu posso agora, então, evoluir a minha arquitetura de curso online para entregar uma melhor experiência para os meus alunos. E aí eu venho estudando esses casos de sucesso, de fracasso no mercado digital. O que a gente começa a descobrir? A gente começa a descobrir que, por exemplo, Netflix não vende filme. A gente começa a descobrir que Spotify não vende música. O que eles entregam de uma forma mais ampla, se você for parar para analisar, eles estão vendendo uma experiência contínua, uma experiência única. Por que Netflix, por que Disney, por que Paramount, por que Prime Video, eles também vendem catálogos, eles também têm catálogos, mas cada um tem uma experiência ali sendo aplicada na hora de assistir. Você vai começar a perceber que muitas dessas plataformas fazem atualizações de usabilidade, de pesquisa do catálogo. Às vezes você vai falar assim, cara, nem tem tanto filme novo assim, nem tem tanta série nova assim, mas às vezes uma mudança de usabilidade já faz total diferença, assim como o Spotify. O Spotify era só música. Agora você tem podcast, tem várias coisas lá dentro. Mas por quê? Porque você percebe que eles estão sempre tentando melhorar a experiência contínua. Igual o Duolingo. Duolingo é uma plataforma para você aprender ali um idioma. Mas a experiência que o Duolingo entrega de aprendizagem contínua, de uma experiência recorrente, é incrível. E quando eu percebi isso, eu comecei a me perguntar. E se a gente pega essa mesma lógica que essas grandes empresas elas executam, elas aplicam, e a gente colocar agora no mercado de infoprodutos? Pensa comigo. Você pode construir uma casa linda, casa maravilhosa, nossa, que casa fantástica. Mas ela não tem uma fundação muito sólida. Na primeira tempestade que vir, ela vai desabar. Ela vai cair. Não importa o quão bonito essa casa seja, ela vai cair. Se a gente pega essa analogia, coloca para o mercado de infoprodutos, vamos entender. O curso, ela é a casa. O curso é a casa. É o que você construiu. Aquela coisa bonita que a pessoa vê, ela vai entrar, pô, legal. A fundação é a experiência, é aquela arquitetura. É o que vai permitir com que esta casa não desabe. É o que vai permitir com que esta casa, se você precisar fazer uma reforma, se você precisar construir, se você precisar expandir, a fundação permite que você faça isso. Por isso que a base de um curso digital não é só o conhecimento que você tem. Não é só a forma, eu vou pegar tudo que eu sei aqui, eu vou aplicar num vídeo aqui, beleza, eu vou lá vender e é isso. Não. Conhecimento, a metodologia, a experiência, o como o teu aluno vai consumir, o como ele vai aplicar cada etapa, passo a passo,
É isso que é o mais importante. Isso daqui é a fundação, isso aqui é a arquitetura. É por isso que quem quer fazer um curso muito perfeitinho, ele fracassa. E cursos mais simples, mas que tem uma boa experiência, uma boa arquitetura, eles prosperam. É porque a base, ela foi muito bem pensada, ela foi muito bem formatada. Quando eu comecei a aplicar isso dentro aqui dos nossos cursos, nossos infoprodutos, nas maratonas práticas que a gente faz, os resultados foram completamente diferentes. A taxa de engajamento foi diferente, a implementação foi diferente, o LTV foi diferente. E sabe o que é o mais curioso? Nós não alteramos nada do método de ensino. É a mesma coisa. A gente só mudou o quê? A arquitetura da experiência, a aplicabilidade. A forma como o aluno entende o conteúdo e aplica o conteúdo. A gente não entrega aquele volume de informação para ele entender, para depois ele aplicar. Não. A gente vai dividindo em pequenas missões. A gente tem um objetivo muito grande, entrega em pequenas missões. E pequenas missões que o aluno ele pode aplicar. Ele pode usar tecnologia. Ele pode usar inteligência artificial a favor dessa aplicabilidade. E aí você deve estar pensando assim, pô, Rafa, beleza. Entendi o problema. Tá, mas quais são os 3 ajustes estratégicos que podem me ajudar a não entrar nessas estatísticas dos 18 meses e poder olhar exatamente, especificamente, para essa melhoria do alicerce do infoproduto? Bom, vamos lá. Depois de anos que a gente analisou, implementou, melhorou os nossos próprios processos e participando de vários outros projetos, a gente identificou que existe uma lógica. É uma forma simples de você basicamente resolver isso, que eu chamo de uma forma bem simples assim de scale, né? No português aqui, abrasileirado, é a escala. Como que você escala o teu infoproduto? Só que eu não vou abordar aqui o método em si, que a gente pode abordar isso nos próximos vídeos, mas eu quero tirar os 3 princípios básicos do scale que qualquer pessoa pode melhorar e implementar a nível de arquitetura de experiência de um curso digital. Vamos lá. Primeiro ajuste que você precisa fazer é mude o foco de conteúdo para a jornada. Para de entregar apenas conteúdo. Começa a facilitar para o seu aluno a implementação. Começa a mostrar de uma forma mais visual a jornada que ele precisa aplicar. E se você conseguir, além de mostrar apenas visualmente o que ele precisa fazer para ele sair do ponto A para o ponto B, é fundamental. Então, ao invés de você ter lá 50 módulos, cara, mapeia pelo menos 5 transformações. 5 coisas que o seu aluno precisa fazer, precisa aprender, precisa aplicar. E para cada uma dessas transformações, coloca um checkpoint. Você passou pelo primeiro passo. Agora você vai pro segundo, agora você vai pro terceiro, agora você vai pro quarto, agora você vai pro quinto. Vai dando objetivos claros pro seu aluno, vai gerando um feedback imediato. Cara, agora você tem inteligência artificial, você pode criar agentes que já vai estar junto nesses checkpoints, ajudando, analisando, entendendo, orientando, direcionando os seus alunos em cada etapa. Então você simplesmente não entrega mais aulas. Só aula por aula. Não. Você literalmente está fazendo com que o teu aluno não foque no conteúdo específico, mas que ele foque na jornada. Então tenta mudar esse foco. Tenta criar esses checkpoints. Tenta trazer agora inteligência artificial e tecnologia para ajudar os alunos em cada fase, em cada etapa, em cada aplicabilidade, em cada passo. Porque isso vai fazer com que ele tenha mais, naturalmente, mais engajamento, mais motivação para continuar a jornada, ser estimulado a aplicar. O segundo ajuste é você automatizar a conexão. Não a educação, a conexão. É onde você precisa entender como e onde usar a tecnologia. Todo mundo está hoje automatizando, o que eu acredito tá fazendo tudo errado. A galera está tentando automatizar o ensino. Eu tô vendo vários infoprodutores colocando inteligência artificial para dar aula, tá colocando inteligência artificial para cumprir o papel que ele deveria cumprir. Você tem que utilizar a automatização hoje para conexão. É você automatizar a conexão do seu aluno para ajudar ele na hora certa, fazer uma interação no momento certo, é você potencializar o acesso à informação com inteligência artificial, com automação, é você automatizar os retornos que precisa ter entre o seu aluno entender o que precisa ser feito, aplicar o como precisa ser feito e retornar uma análise para saber se a aplicabilidade foi certa ou não. É isso que tem que ser automatizado. Agora não. Tem infoprodutores que estão querendo automatizar o conteúdo inteiro, o ensino inteiro. Não faz o menor sentido. Se você está fazendo esse caminho, o que impede do teu aluno aprender sozinho com a inteligência artificial? O ensino, a transferência de conhecimento, o que faz sentido? Talvez o ChatGPT vai falar exatamente as mesmas coisas que eu estou falando aqui para você nesse vídeo. Mas o que tem de diferente você ouvir o Rafa falando do que a IA? É a minha vivência, é a minha experiência, é a facilidade que eu tenho de mostrar para você as coisas como elas são. Inteligência artificial, ela não tá na realidade, ela não tá no cotidiano, ela não tá no dia a dia. Eu estou no dia a dia
Eu converso com infoprodutores todos os dias. E cada um me relata uma experiência diferente. Um problema diferente. E que no final do dia, eu tenho essa vivência, essa experiência. E agregado a todo o conhecimento que eu tenho, que a inteligência artificial tem, a minha visão ainda continua humana. Então o que eu preciso? Eu preciso utilizar toda a infraestrutura que eu tenho do meu curso. E eu preciso automatizar a conexão. Mas o conhecimento, o ensino, ele ainda é a minha visão, a minha experiência. É o que eu tenho como compartilhar com outra pessoa. A humanidade entre o professor e o aluno. E o que eu automatizo? Eu automatizo o resto. Eu automatizo as análises que precisam ser feitas, as alertas que precisam ser feitos. Eu automatizo os momentos certos para quê? Para que o meu aluno não fique perdido. Porque eu não posso estar com todos os alunos ao mesmo tempo. Mas a inteligência artificial, ela consegue. Ela consegue orientar, ela consegue direcionar. Ela consegue fazer esse caminho que eu não consigo. Então, o segredo é você automatizar e usar a tecnologia para facilitar o encontro entre seus alunos que estão na mesma fase, as análises que você precisa fazer dos seus alunos em cada etapa, é fazer com que a tecnologia e a inteligência artificial esteja no momento em que você não consegue estar. Mas a conexão, o ensino, o compartilhamento da experiência humana, ela tem que continuar. Porque aqui você potencializa tudo que você pode fazer de transformação para o aluno que está na outra ponta. E o ajuste número 3 é você construir loopings, não linearidade. Né? O terceiro ajuste é simplesmente você abandonar aquela mentalidade linear de aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Gente, pelo amor de Deus. Você precisa fazer o curso funcionar com loopings. É você literalmente ter momentos de aplicação, momentos de feedback, momentos de refinamento e momentos de uma nova aplicação. É um ciclo. O sistema de aprendizado, ele precisa ser: eu aprendo, eu aplico, eu analiso o que eu erro e eu vou lá e tento de novo. É o famoso PDCA. Eu vou planejar, eu vou executar, eu vou analisar, eu vou ajustar e vou de novo. Vou aplicar, vou planejar e vai mudando. E vai girando, e vai girando, e vai girando. Então, um curso, ele precisa ser dessa forma. Ele precisa ser prático. A cada 3 aulas teóricas, eu preciso ter um exercício prático. A cada desafio, eu tenho que ter um feedback personalizado. E a cada feedback, eu tenho que ter um novo desafio. Não é mais consuma até o final. Você tem aqui aulas de, no máximo, 20 horas e você basta assistir essas 20 horas e você já vai dominar tudo. Não, não é assim que funciona. Toda vez que você aprende algo, você domina algo, vai surgindo novos desafios, novos problemas. Então você precisa, dentro de um curso, construir loopings. Você não pode ser só linear. Do ponto A para o ponto B é só isso daqui que você precisa fazer. Não existe isso. Se você quer que o seu aluno tenha resultado, você precisa fazer isso. Você precisa, além da teoria, ter a praticidade. Além da praticidade, ter o feedback. E com o feedback, os ajustes e os novos desafios. E hoje, com tecnologia, com inteligência artificial, você consegue muito bem fazer o seu aluno ter essa aplicabilidade. Então, quando você aplica esses 3 ajustes juntos, jornada clara, você faz com que o seu aluno saiba onde ele está e para onde ele vai. Conexão automática é fazer com que o seu aluno receba o suporte na hora em que ele precisa. E que esse suporte não seja só aquele suporte receptivo. O aluno vai entrar em contato com o suporte para perguntar e para... Não. Você já tem uma inteligência que entende. Os alunos que estão na etapa 1, eles vão passar por todos esses problemas. E quando ele passar, talvez ali na etapa 1, da fase 1 para a fase 2, do momento 1 para o momento 2, eu já conecto uma inteligência artificial, um agente de inteligência artificial, para direcionar e já tirar todas as dúvidas que ele já teve e que provavelmente ele já tem nesse momento. Eu não espero ele chegar lá... Não, eu já estou ali ativo. Então é ter um suporte ativo, inteligente, que possa direcionar os seus alunos no momento em que você não está. Até porque você não é onipresente. Você não consegue estar com todos os alunos ao mesmo tempo. E criar também os loopings de evolução. Que é o quê? É você conseguir fazer com que os seus alunos vão evoluindo conforme eles vão consumindo o que você oferece para eles. Mais uma vez, não é só conteúdo por conteúdo, mas é você forçar dentro do seu conteúdo a aplicabilidade. Fazer com que o seu aluno enxergue que ele está evoluindo, que ele está aplicando, que ele está passando realmente da fase 1 para a fase 2, para a fase 3, da etapa 1, da etapa 2, da etapa 3. Você está motivando ele a aplicar. Aqui a gente pode depois, em outros vídeos, entrar de forma um pouco mais aprofundada nos sistemas de gamificação, gatilhos de engajamento, mas enfim, você precisa criar loopings dentro do seu curso. E fazer com que o seu aluno entenda que, ao mesmo tempo que ele aprende, ele executa, ele recebe análises, feedbacks, ele vai melhorando e vai avançando, e vai avançando, e vai avançando, até alcançar o objetivo macro maior que você propôs. Lembra-se, todo curso tem um objetivo maior, que precisa ser
fatiado, dividido em pequenas etapas. E aí, pra gente chegar à conclusão desse vídeo aqui, que já ficou mais dos minutos que eu imaginei que ficaria, nós precisamos olhar para esses 3 ajustes e entender que esses 3 ajustes não são sobre criar um curso perfeito. Não. É sobre você criar experiências que transformam a vida da pessoa, do aluno, que decidiu por conta própria investir na promessa que você fez. Então, os seus alunos, nesse sentido estratégico desses ajustes, eles não estão só completando o curso. Eles estão literalmente sendo motivados, orientados e direcionados a aplicar o que você ensina. Você não vai precisar gastar 40 horas por semana em suporte. Por quê? Porque todo esse ecossistema de aprendizado, utilizando todo esse método de aprender, aplicar, analisar e aprender, aplicar, analisar e repetir esse ciclo, faz com que esse ecossistema funcione por si só. Ele funciona de uma forma mais automatizada. E é aqui que o teu infoproduto, o teu negócio digital, ele cresce. Por quê? Porque você está focado em olhar da porta para dentro, em fazer com que os seus alunos estejam satisfeitos em receber esse aprendizado, em aplicar isso e depois ir evoluindo. É isso que gera alunos satisfeitos. É focar na base da porta para dentro, que hoje é o mais negligenciado no mercado de infoprodutos. É sempre olhar da porta para fora e novos alunos, e novos alunos, e novos alunos, e novos alunos. É começar a olhar da porta para dentro. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesses 3 ajustes aqui, eles fazem parte da nossa metodologia que se chama método E-Scale. São 5 etapas completas que transformam aí qualquer produto, qualquer curso digital, qualquer infoproduto em um negócio de tecnologia que une educação, mas que cria um negócio de tecnologia com receita recorrente, que aumenta o engajamento, que aumenta a retenção, que aumenta a renovação, que aumenta o LTV, centrado na experiência dos alunos. E é o que a gente vai falar mais aqui no canal. Mas o mais importante para mim é que se você pegar esses 3 ajustes que nós comentamos nesse vídeo e aplicar a partir de hoje mesmo, na estrutura do seu curso ou na estrutura do curso da qual você é um prestador de serviço e trabalha com algum infoprodutor, você pode ter certeza que você vai começar a focar no que tem que ser focado, nas pessoas que já fazem parte, nos clientes que já fazem parte da sua base de ensino. E aí, se você quiser transformar o seu curso numa plataforma com inteligência artificial que ajude em cada uma dessas etapas, que não foque só nesses 3 ajustes, mas foque em construir literalmente um ecossistema que faça o seu aluno ter mais engajamento, mais resultado, que tenha agentes de inteligência artificial automatizando etapas desse aprendizado, que direcione, que ajude, que analise, que dê feedback e que otimize o seu tempo de suporte e que não te faça escravo de ficar gravando conteúdos o tempo inteiro, e que te ajude a olhar um pouco mais da porta para dentro e ter alunos satisfeitos com aquilo que você entrega. Nós temos uma plataforma que nós construímos ela, a gente tem a base, mas nós construímos todo o funcionamento dela sob medida, 100% otimizado para a tua metodologia de ensino. E aí, para você conhecer um pouco dessa plataforma, desse serviço que nós oferecemos, o link tá na descrição. Ou você pode também me chamar no direct lá do Instagram. O link também do meu Instagram tá aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, não esquece de se inscrever, colocar o seu joinha aí se você curtiu, se você gostou. Comenta se você tem alguma visão sobre o mercado de infoprodutos, da qual a gente consiga complementar. Você tem aí a sua opinião, você tem aí o seu conhecimento, a sua experiência, nós temos a nossa. Quem sabe a gente não vai unindo forças e trazendo cada vez mais conteúdos aqui para vocês. O link da descrição tem também o artigo do MIT, que fez um estudo completo ali, com milhões de alunos e centenas de cursos, que a gente também trouxe todo o embasamento para esse conteúdo. Se você gostou, mais uma vez, se inscreve, ativa o sininho, também me segue lá no Instagram e a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis.